Sejam bem-vindos à terceira aula do curso de testes unitários com JUnit. Nessa aula a gente vai aprofundar um pouco nos recursos que o JUnit nos provê. Então o objetivo geral é esse mesmo, né? A gente ver com detalhe os principais recursos que o JUnit nos fornece para a gente poder utilizar essas ferramentas no dia a dia. Bom, para começar, a gente vai tocar no primeiro item, o mais importante, né? O que é o básico para testar, né? O que é a estrutura básica ali de um primeiro teste no JUnit? E para isso, né, a gente vai, de agora em diante, seguir de uma forma bem mais prática. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês agora. Show! Bom, aqui a gente tem um projeto Java em Maven, e a gente criou uma classe aqui, pessoa, né? Tem nome, nascimento. A gente vai começar a fazer alguns testes aqui, né? Por exemplo, a gente quer verificar se getIdade, se é maior de idade, está funcionando normalmente, está funcionando como a gente espera, na verdade, né? Então, bora testar. Toda vez que a gente faz um teste, né, com o JUnit, é, a gente sempre vai ter, na verdade, a gente sempre vai ter nos projetos Java, né, essa divisão entre src, main, Java e teste. Tudo que está em Java é o código de execução. Tudo que está na árvore de teste é o código de teste. Então a gente sempre tem essa separação. Então em qualquer circunstância a gente nunca escreve o código de teste na árvore Java. É sempre na árvore, na verdade a gente nunca escreve o código de teste na árvore main. Sempre na árvore teste aqui, né? Que nas duas tem a pasta Java, mas que tem sempre essa separação. Bom, então a gente vem aqui, cria um pessoa teste e a gente começa a executar, né? Assim, aí a gente pensa, né? Como a gente vai fazer essas validações, né? A primeira coisa aí, o mais básico para a estrutura de teste no JUnit, a gente sempre usa a anotação @teste, né? Com ela, a gente cria um método, né? Que vai dizer o que a gente vai, o que a gente quer testar. Geralmente, né, a gente coloca sempre um nome que facilite tanto a você quanto a outras pessoas entenderem qual é a necessidade, qual a intenção daquela validação, daquele teste, né? Então, no caso, por exemplo, a gente quer validar se o cálculo de idade está correto, né? Então, o que a gente pode fazer? Deve, como a gente pode dizer, né? Como a gente pode dar um nome aqui? Deve calcular idade corretamente. Bom, por convenção e na documentação do JUnit, a gente sempre considera e constrói o método usando essa estrutura. Então, né? Primeiro deixa eu resolver esse problema aqui de import. Pronto. Essa é a estrutura básica ali para escrever um método de teste, né? Anotação @teste para indicar que esse método é um método de teste. Todos os métodos do JUnit retornam void, ou seja, não tem retorno. E aqui a gente entra no corpo do método, né? Bom, aqui a gente passa para dois momentos. A gente constrói uma condição, uma forma, né, um cenário, e depois a gente valida se está ok, se está tudo certo. Por exemplo, bom, eu quero validar a idade, né? Então eu vou criar aqui um new pessoa, né? Vou chamar essa pessoa aqui de Jéssica. A Jéssica tem o nome Jéssica aqui. E a gente vai colocar a idade dela aqui, né? Hoje, bom, ela nasceu em 2000. Opa, em 2000, no dia 1º de janeiro. Então, tem aqui a implementação, né? Tem algo que está errado aqui, aparentemente. Ah, sim. No caso, na interface, desculpa, na classe pessoa, a gente tem um local datetime, né? Então, a gente pode colocar aqui que foi às 15 horas. Correto? É isso? Local datetime, claro, né? Beleza. Então, tá tudo certo aqui, né? Vou chegar aqui um pouquinho para cá para ficar melhor a visualização de vocês. Bom, então eu construí aqui um objeto, né, uma referência à classe pessoa, né, com o nome Jéssica, e nasceu no ano de 2000, né? Hoje é 2022, né, falando, referenciando aqui o ano. Então, provavelmente a gente vai ter um retorno que ela tem hoje 22 anos. Então, sei lá, a gente vai vir aqui, assertions, né, que é o nome da classe que a gente faz essas validações, né, essas asserções, e vai falar, quando eu chamar Jéssica e getIdade, eu vou obter que ela tem 22 anos. Então, né, essa é o resultado que eu espero. Então, a gente sempre tem a seguinte estrutura aqui. A gente chama a classe assertions, por exemplo, para verificar a igualdade, né? Para validar resultado, alguma coisa, a gente sempre usa assert equals, né? Então, eu espero que seja 22 quando eu chamar getIdade. E aí, esse padrão vai se repetir para vários tipos de asserções que a classe assertion faz. Por exemplo, eu tenho a seção de igualdade, de números, de várias outras coisas. Nesse caso aqui, sempre a gente vai colocar o 22, o que a gente espera do lado esquerdo e o que a gente vai chamar do lado direito, ok?
Até é um ponto interessante a se lembrar, porque é bem comum, né, acontecer de o usuário, às vezes, confundir e levar para um outro, e acabar invertendo ali, entendeu? Então, beleza. Vamos executar esse método para ver, executar esse teste para ver se está tudo ok? Ok, funcionou. Ou seja, a gente teve o comportamento que a gente esperava do método getIdade. Ok. Aí, agora a gente tem mais alguns métodos que a gente pode testar na classe pessoa, que é o maior de idade, né? Então a gente pode criar um novo teste aqui e dizer deve retornar se é maior de idade, correto? Então a gente vem aqui e diz, né? Vamos criar uma pessoa aqui novamente. Essa pessoa vai ser. A gente pode usar de novo a Jéssica aqui. Então a gente usa a referência aqui da Jéssica que a gente tinha criado, né? E a gente vem aqui e verifica. Aqui é um pouco diferente, né? Qual que é a nossa ideia? A gente quer validar se é maior de idade. E quando a gente olha para o método, a gente vê que ele retorna um boolean, correto? Então, nessa circunstância, a gente deixa de usar o assert equals para usar o assert true. Então você vem aqui e usa o assert true, né? Ele simplesmente vai te pedir um argumento que é o método que você quer testar. Então, eu estou querendo verificar que de fato é verdade que a Jéssica é maior de idade, né? Vamos testar? Boa. Também deu certinho. A gente ainda pode até fazer mais de uma sessão nos métodos, ok? Não tem nenhum problema. Então eu poderia ter aqui um pessoa João, pessoa, e aí vem aqui e fala, ó, é o João, e ele nasceu agora, vamos pensar, né? Se ele nasceu agora, posso até, para ganhar um tempinho, posso fazer para cá esse método, e aí posso me perguntar, né? O João não é maior de idade, né? Então, não é assert true. Nesse caso a gente vai usar assert false, porque a gente sabe que para esse caso específico do João, ele não é maior de idade, né? E aí, quando a gente executa, né, com duas asserções aqui, funciona normalmente. Então, não tem nenhum problema. A gente pode ter mais de uma asserção no método de teste. Vamos rodar? Beleza, funcionou também. Show! Bom, pessoal, então, para um primeiro momento, né, vocês devem ter compreendido aqui, né, a estrutura de um teste. A gente sempre usa a anotação teste, a gente sempre vai ter um método void, a gente geralmente usa um nome, né, para indicar o que, que vai ser feito, como vai ser feito, assim, já indicando que tipo de resultado é esperado para facilitar o entendimento. E dentro, né, do corpo do método, a gente vai ter uma condição, um cenário que a gente quer testar e a gente vai fazer a chamada para aquele método real, né, no caso getIdade, vai fazer uma asserção para tentar entender é, qual o valor que vai ser retornado. A gente coloca sempre do lado esquerdo, aqui no assert equals, expected, o que a gente está esperando, né? Do lado esquerdo a gente coloca o que a gente espera, do lado direito, né, o segundo argumento, né, melhor dizendo, ele mostra o que a gente está chamando. Então, né, e a mesma coisa aqui para, quase a mesma coisa aqui para assert true e assert false, que são condições. Então, a Jéssica é maior de idade, o João é maior de idade, né? No caso, assert true para verificar se a condição é verdadeira, assert false para considerar se a condição é falsa, ok? Bom, pessoal, em seguida, em seguida, eu ainda deixei aqui a estrutura básica que a gente comentou um pouco, né? Que nesse exemplo aqui está um pouco diferente, mas a anotação @teste, o nome do método, né, e o corpo, né, sempre com retorno no void, e aí uma condição, um cenário que a gente constrói e a execução das validações, tá ok? Bom, eu deixei aqui algumas referências, né, da documentação da classe Assertions que a gente usa no JUnity e também mais alguns exemplos aí, um tutorial mostrando alguns exemplos de asserções. Dúvidas, sugestões, não deixe de acessar o fórum e a comunidade online do Discord. Valeu! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma etapa da terceira aula do curso de Testes Unitários com JUnity. Nessa aula, a gente vai apresentar mais alguns exemplos práticos de asserções, né, da utilização da classe Assertions que a gente tem no JUnity. Então, bora lá? Bom, então vamos lá. Eu estou aqui com uma classe criada, a Assertions Test, e aqui a gente vai buscar alguns cenários, né, para exemplificar e para explorar um pouco a API da Assertions, né. Então, vamos pensar que a gente tem, por exemplo, né, uns lançamentos de conta e a gente quer validar se esses lançamentos são iguais, né. E aí vamos pensar que esses lançamentos chegaram numa conta, eles chegaram de uma forma bem simples, um array, alguma coisa assim. Então, validar lançamentos, né. Então, primeiro lançamento, né, a gente tem aqui
A gente tem aqui 10, 20, 30, 40, 50. O segundo lançamento, a gente tem menos 1, 20, 50, 5, 2, 3, 10, 16, 17. Beleza. A gente tem na classe Sessions uma forma de validar, né, é, de comparar arrays, né? Então, a gente tem como verificar se se o segundo lançamento é igual ao primeiro, antes da ordem. A gente sempre, aqui eu estou abrindo a API direta, né? Assim, o código do JUnit, né, da classe Sessions, é sempre esperado atual. Então, é sempre o que está aqui é igual ao que está aqui. O que está igual, o que está no segundo parâmetro do método está igual ao primeiro, beleza? E aí a gente já pode fazer a primeira validação aqui, para ver se está ok, né? E aí deu falha, né? Bom, vamos debugar essa falha? Primeiro, na verdade, é um erro, né? E o erro dá um indício aqui pra gente sempre ter cuidado com esse método, né? Ele, na verdade, não consegue comparar porque os arrays são de tamanhos diferentes, né? Então, o que a gente pode fazer? Vamos tirar dois elementos aqui do segundo lançamento. Beleza, bora rodar novamente. Pronto, agora ele de fato validou o conteúdo. Veja que o conteúdo do índice 0, né, ele até fala aqui, ele espera por 10, mas ele tem menos 1. Né? Ele espera por 10, ele espera pelo que está aqui, mas o que está aqui está diferente. Beleza. Então vamos ajustar aqui, vamos colocar aqui, agora que é 10, né? Mais uma vez ele deu erro. Agora ele esperava 20 e tem 5. Ou seja, ele de fato valida cada um dos índices que tem dentro do array, né? E compara com o array que ele está validando, né? Então, agora vamos pensar que está igual aqui. Os mesmos valores, né? Se for os mesmos valores, dá tudo certo. Vamos voltar atrás? Vamos deixar do jeito que estava? Tem uma outra forma da gente descobrir se esses arrays são diferentes, né? Existe o método assert not equals, né? Por si só, ele também conseguiria fazer essa validação. Aqui, diferentemente do cenário anterior, ele já está validando se é diferente mesmo. Beleza? Bom, vou deixar aqui array equals, né? Essa aqui também, para o nosso teste não quebrar, mas para fazer comparação de array. Testar mais uma vez. Beleza. Bom, tem uma outra situação interessante, né? Não é o ideal, mas acontece da gente ter referências de objeto nulo, né? Então, validar se o objeto está nulo. Claro que a gente está fazendo o teste diretamente, mas a gente poderia estar chamando um método de uma classe, fazendo alguma validação e tudo mais. Então, por exemplo, pessoa é igual a null. A gente tem assert null. A gente pode validar se essa referência está nula e bem provável que vai funcionar. Belezinha, show de bola. Bom, aí vamos pensar, agora vamos instanciar essa classe. Dá um new pessoa aqui, vamos colocar aqui o Luciano, ele nasceu hoje. Mas vamos fazer o mesmo método aqui, né? Tem o not null. O not null já verifica se aquela referência não é nula. Então, vamos testar mais uma vez para ver se está tudo certo. Show de bola, pessoal. Bacana. Então, a gente viu aqui a asserção de arrays, a asserção para ver se o objeto está nulo ou não. A gente ainda pode até, apenas para a título de conhecimento, né? A gente precisa sempre lembrar que o método assert equals, ele tem várias sobrecargas, né? O que significa isso? Validar números de tipos diferentes. A gente sempre se concentrou no int, né? Mas se a gente tivesse um double da vida aqui, valor, ele fosse 5.0, e a gente tivesse aqui outro valor, e fizesse o assert equals, a gente teria aqui, olha só, a documentação, quando a gente usa a IDE, veja que a gente tem vários métodos aqui, em vários formatos para a gente usar qualquer tipo de inteiro, né? No caso, a gente vai usar esse, né? Que é comparar se esse valor é igual ao outro valor, né? Beleza, show de bola. Bom, pessoal, por fim, é interessante a gente sempre notar o seguinte. Tá vendo que toda vez a gente está tendo que escrever, né? Assertions, né? Então, uma coisa que pode ajudar bastante
é a gente fazer importação estática, tá? Então a gente geralmente traz ali esse import um pouco para baixo, né? E faz a importação estática dos métodos, né? Então a gente pode fazer de assert, esse assert array equals, a gente pode fazer de assert null, assert null, assert not null, e, e é isso. Então, com isso, a gente fazendo essa importação estática, a gente deixa de ter que escrever toda vez a classe assertions, ponto, alguma coisa, entende? Então é uma coisa que é uma boa sacada aí, e é uma prática bem comum no desenvolvimento da escrita de testes aí. Aqui ficou faltando esse cara aqui também. Beleza. Uma outra forma, né, é colocar um asterisco, né, que também passa todos os membros para cá e é todos acessíveis. Bora rodar mais uma vez essa classe? Beleza. Bom, todos os testes foram executados, né? Vamos ver aqui novamente. Beleza. Show de bola, pessoal. Bom, pessoal, era isso. Eu deixei aqui algumas referências aqui, mais uma vez, da classe Assertions, também de alguns exemplos de asserção. Se você perceber, um dos pontos centrais do JUnit, de fato, é compreender, é saber usar os métodos que existem nessa classe, que de fato executam o trabalho sujo, né, o trabalho duro de fazer as validações que a gente quer, para a gente assegurar, né, determinadas situações aí, as validações que a gente está fazendo no nosso teste. Quaisquer dúvidas que surgirem, sugestões, não deixe de acessar o fórum do curso e a comunidade online no Discord. Valeu! Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à terceira etapa da terceira aula do curso de Testes Unitários com JUnit. Nessa etapa, iremos aprofundar em After e Before. Bom, para facilitar o entendimento, eu vou compartilhar a tela aqui, o código, para a gente discutir como utilizar esses recursos do JUnit em seu projeto. Bom, vamos supor que a gente tivesse aqui tudo isso muito hipotético, tá, pessoal? Mas que são cenários que ajudam a gente a, a pensar na estrutura disso. Da estrutura de After e Before, né? Vamos pensar que a gente tem aqui um gerenciador de conexão com conexão com banco de dados. Aliás, vamos fazer assim, ó, banco de dados, uma classe que tem referência para o banco de dados. Aí vamos pensar assim, deve existir aqui um método estático para iniciar conexão, né? Esse método é void, ele não retorna, só manda iniciar, né? E de alguma forma aqui ele inicia a conexão aqui, né? Vamos criar um logger para essa classe, né? Vamos tentar, né? Então aqui final logger get logger. Vou tentar usar assim, né? Aí a gente coloca aqui assim que uma mensagem assim, ó, iniciou conexão. Aí vamos pensar que a gente tem um outro método para a gente finalizar a conexão, né? Finalizou a conexão. E claro, né? Aqui aconteceu algo, fez algo. A gente não vai falar dessa complexidade. E aqui também. Então, fez, a gente logou que deu tudo certo, né? Beleza. Aí vamos pensar o seguinte. Vamos supor que a gente vai ter que testar alguma coisa e vai conectar com o banco de dados e tudo mais, né? Vamos supor que, sei lá, a gente vai consultar dados de pessoa, teste. Vamos pensar que existe uma classe que já faz essa consulta, chama a classe banco de dados para fazer esse trabalho e tudo mais. Você já provou pensar que essa conexão com o banco de dados, de alguma forma, ela vai ter que existir. Vamos pensar que a gente conecta com um banco de dados em memória, alguma coisa, e a gente, de alguma forma, ali usa aquela classe banco de dados. A gente está pensando numa situação bem abstrata aqui, a gente não se prenda assim, mas por que a gente vai fazer assim e tal. Vamos pensar numa lógica bem simples, né? Vamos pensar que a gente vai consultar esses dados. E que aí, então, né, a gente vai utilizar, a gente vai precisar iniciar a conexão, fazer algum teste e terminar, beleza? Então, sei lá, o que a gente pode fazer? A gente quer que tanto o método de iniciar a conexão e finalizar aconteça antes e depois de todos os testes, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, pode escrever um before all, né, e aqui colocar setup, né, configura conexão, e aí a gente vai falar assim, ó, banco de dados, iniciar conexão. Então, aqui ficou faltando aqui estático. Bom,
ele consegue configurar a conexão dessa forma, né? E, né, vamos fazer um teste aqui, deixar aqui um teste aqui, tipo, validar dados de retorno, por exemplo, né? Aí, por enquanto, a gente vai deixar aqui uma coisa bem simples, né? Vou deixar aqui um assert true. E a gente vai deixar true só para ver rodar, né? Então, a gente vai colocar aqui um salt aqui para ver rodou, configura a conexão. E a gente vai fazer uma outra coisa, né? A gente vai precisar fechar essa conexão depois. Então, depois de tudo, né? A gente vai finalizar conexão. Finalizar conexão. Então ele rodou, finalizar a execução. Bom, bora tentar rodar, ver se vai dar certo. Deu certinho. Olha que interessante. A gente rodou o before all, ele chamou o banco de dados, iniciou a conexão, mostrou que rodou aqui a conexão, rodou configura a conexão. Depois ele iniciou a conexão novamente. Deixa eu entender aqui, peraí. Vamos tirar isso aqui que vai ficar um pouco melhor, né? A gente logou a informação demais, ficou um pouco confuso. Então, quando ele rodou aqui, ele iniciou a conexão e finalizou. Então, antes de qualquer coisa, né, o before all executou, e depois de tudo que aconteceu, né, todos os testes aqui só tem um, ele executou o after all. Isso é para liberar recursos, isso é para... Por isso que eu até trouxe o exemplo, né, do banco de dados em si, né, que é comum que às vezes a gente necessite de algum recurso assim. Claro, aqui é uma situação, isso pode ser usado de uma forma até mais ampla que isso. Beleza. Aí vamos pensar assim que a gente precisa preparar, né, algumas informações para meio que fazer um teste, e depois a gente precisa limpar uma tabela. Vamos pensar que a gente precisa meio que executar uma tarefa de inserir um dado e remover ele quando terminar um teste. Mas sem ser no final dos testes, né? Assim, vamos pensar que isso é a cada teste que foi executado, uma operação antes e depois precisa acontecer. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode escrever aqui no nosso teste para que... Vamos pensar assim, ali na classe de banco de dados a gente tem um método aqui que, de alguma forma, né, ele insere dados, né? Dados em algum lugar, né? Chega aqui uma pessoa, e ele insere essa pessoa no banco de dados, beleza? E aí aqui ele roda inseriu dados. E a mesma coisa, ele tem outro método aqui para remover, né? Ele remove dados, né? Remove dados. Então ele remove de alguma forma aqui, não interessa, e a gente informa que removeu, né? Beleza. O que eu quero que aconteça, né? Toda vez que um teste executar, antes dele executar, eu quero que ele insere dados para teste. Então eu venho aqui e faço banco de dados, insere new pessoa, né? Eu falo aqui que é o João, e ele nasceu em 2000, dia 1 do 1, às 13 horas, né? Beleza. Esse mesmo João, eu quero que toda vez que terminar alguma coisa, ele seja removido. After each. Então, né, da mesma forma, void remove dados do teste. E aí eu removo novamente o João aqui. Eu vou pegar só essa informação aqui, dessa forma, e vou inserir. E vou remover, quer dizer, desculpa. Beleza. Pronto. Dessa forma, o que vai acontecer? Eu vou executar essa classe. E veja só o que vai acontecer. Ó, ele iniciou a conexão, inseriu dados, removeu dados, finalizou a conexão. O que isso significa? Significa que tudo que eu escrevi de before each e after each executou quando eu fiz o meu teste aqui de finalizar, quando eu fiz o meu teste aqui de validar dados de retorno. Vamos pensar que eu tenho mais um teste aqui, né? Vou colocar aqui validar dados de retorno 2, né? O que a gente está tentando entender é só o ciclo mesmo de uso do after, né? E do before, né? Tanto after each, before each, quanto after all e before all. Então, vamos colocar aqui um assert
null, eu vou passar um objeto null aqui para ele. Vai dar certo também, não vai? Bom, vamos executar novamente. Vamos ver como que vai ficar. Beleza, ó. Ele iniciou a conexão, inseriu os dados, removeu. Executou outro teste, inseriu novamente, removeu, finalizou a conexão. Então, qual que é o entendimento, né, que a gente tem aqui do, do before e do after, né? All e each. Quando é before all e after all, é uma execução única no início e no fim da execução do teste, do ciclo do teste da classe, né? Quando é before each e after each, ele executa antes e depois de cada teste que existir na sua classe. Então, se existir 2, executa 2 vezes, se existir 3, 3 vezes, e assim sucessivamente. Bom, essa é a lógica do after each, do before each, do after all, do before all, né? E, e é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma etapa. Eu deixei aqui uma referência que pode ajudar bastante a entender um pouco mais sobre o after e before, inclusive fazendo um comparativo com JUnit 4, que ainda é um pouco usado no mercado. E quaisquer dúvidas que surgirem, sugestões, acesse o fórum e a comunidade online no Discord. Valeu, galera! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à quarta etapa da terceira aula do curso de testes unitários com JUnit. Nessa aula a gente vai falar sobre assumptions e testes condicionais. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente discutir o assunto. Como o próprio nome diz, assumptions tem a ver, né, na sua tradução, com hipóteses, uma suposição, uma presunção. Então tem a ver com a gente assumir alguma determinada condição. Então a sintaxe, né, e a ideia é bem simples, né? A gente escreve um teste, só que para a gente executar determinada situação daquele teste, a gente vai validar uma condição. A gente vai presumir que aquilo só vai ser executado em determinada circunstância, né? Então, validar algo, por exemplo, né, validar algo somente no usuário William, né, que é meu usuário. A gente poderia colocar aqui assumptions, né, e assumir, né, que eu só vou executar algo se o usuário for o William, né. Como eu posso olhar isso, né? Eu tenho aqui a classe getEnv no Java, né, que possibilita pegar a referência do nome do usuário. Então, se o usuário for o William, né, eu vou executar aqui uma assertion para verificar que 5 mais 5 é 10, né? 5 mais 5 é 10. Acho que vai dar certo, né? Então, como o meu usuário, que eu estou logado nesse momento na máquina é o William, né, ele buscou essa informação da variável de ambiente do usuário, ele consegue executar a asserção e executar o teste. Vamos pensar que, de repente, eu só posso executar isso se for root, né? Então, se eu pegar para executar, eu não vou ter eu não vou ter o resultado esperado. Por quê? Porque eu não estou logado com o usuário root, entendeu? Então, né, se não, no geral é isso, né? Tem também assume false, que seria, presuma que é falso que esse usuário que está logado agora é o usuário root, né? Nesse caso, não falharia porque eu estou logado com o usuário William, né? Ok. Bom, e condicionais, né? Quando a gente fala de condicionais, a gente está falando de uma situação bem próxima disso, só que com um nível de elaboração um pouco melhor, né, no JUnit, né? Aquele mesmo exemplo, né, a gente poderia usar aqui, por exemplo, @test, a gente pode até copiar aquele método e fazer um pouco diferente com uma condicional, né, que foi construída no JUnit, né? Condicionais bem interessantes. Então, por exemplo, eu posso fazer assim, ó, enable if environment variable, né? E aí ele tem o nome e o match, né? Então, por exemplo, eu vou falar assim, ó, o nome da variável que eu quero que você olhe é user, e ela tem que ser William. Então, eu não preciso ter assumption aqui, e eu já consigo rodar normalmente. Beleza. Bom, eu posso também fazer o inverso, eu posso disable if environment variable, né? Então, se o usuário for root, eu desabilito esse teste, eu não executo esse teste, né? Uma outra forma ainda, né? Vamos pensar assim, eu quero rodar isso só se for no Linux, né? No Linux, por exemplo, né? Então a gente tem enable on OS, vem aqui e coloco Linux, aí ele vai executar porque ele está no Linux, né? A gente está executando nesse momento um Linux. Se eu colocar aqui um Mac, eu não consigo executar. Por quê? Porque ele vai rodar exatamente apenas no Mac, né? Desabilitado on Operating System Linux, né? Eu posso fazer também com uma array, se não me engano, que é
OS. Eu posso fazer um array aqui, ó. Vai colocar o Mac e o Linux. Beleza? Também uma forma. E por fim, eu ainda posso até também habilitar para executar em uma JRE e em outras não. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, né? Eu tenho aqui esse JRE e posso falar, olha, executa se for no Java 17. Então, automaticamente, ele vai, ele vai pedir aqui para rodar no Java 17. Se for no Java 17, ele roda, que é a versão que eu estou executando. Se eu passar para ele Java 8, eu não vou conseguir executar. Né? Beleza. E né, a gente pode passar, se eu não me engano, até um range também, que aí, em teoria, eu falo o mínimo e o máximo. Né? Então, por exemplo, para executar esse programa, eu quero pelo menos o Java 11 e no máximo o Java 17, certo? Então ele também obedece essa, essa regra. Show de bola, pessoal. Era isso. Era isso. Por fim, eu deixei algumas referências aqui interessantes aqui sobre o assunto, assumptions, os exemplos, né, e também como escrever testes condicionais, né. E esse assunto é bem interessante, apesar de ser uma situação que é mais incomum, mas que vale também a atenção e aí a curiosidade de vocês. Pessoal, qualquer dúvida, sugestão, fórum do curso e a comunidade online Discord está à disposição. Beleza? Valeu! Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à quinta etapa da terceira aula do curso de testes unitários com JUnit. Nesse momento a gente vai aprofundar um pouco em como testar exceções, né? Como fazer isso, né? Vamos mais uma vez apresentar aqui a tela para vocês. Bom, nesse caso, como a gente deve prosseguir, né, para fazer o teste de uma exceção, né? O que a gente está querendo dizer com testar as nossas exceções? Vamos pensar que em algum caso hipotético, né, a gente executa uma operação e ao invés do que a gente esperava, né, como é comum no Java, aconteceu de uma exceção ser lançada, né? Bom, nesse caso, a gente consegue testar também quando esses cenários de exceção acontecem, né? Então, né, vamos partir aqui para um exemplo hipotético, né? Vamos pensar que a gente tem aqui, vamos pensar aqui que a gente tem vamos ver aqui se a gente já tem. A gente tem, vamos pensar que a gente tem aqui uma conta, que a gente tem aqui transferência entre contas, né? A gente tem aqui um método de transferência entre contas. E aí, né, a gente tem aqui a gente tem um método aqui que chama public void transfere. E aí a gente tem uma conta, né? A conta origem, a conta destino e a gente tem um valor, né? Então, chegou um valor aqui, por exemplo, né? Bom, aí a gente vamos pensar que a gente não validou assim o valor que chegou aqui. E a gente precisa verificar se o valor é maior que zero, né? Como é que não faz sentido a gente transferir um valor que não seja pelo menos um, né? Aí assim, a gente aqui está fazendo um exemplo bem simples, tá? É, é simplesmente para entender assim, o cenário ali de teste, né? Bom, se o valor não for maior que zero, né? Então, se isso aqui for. Vamos até melhorar isso aqui. Se o valor for menor ou igual a zero, não faz nenhum sentido, né? Então a gente pode dar um throw new e legal argumente exception, né? E falar assim, valor deve ser maior que zero, certo? Então logo, né? Se a gente vir aqui e for testar ali a transferência, o que vai acontecer, né? A gente vai executar aqui o void, vai colocar validar valor, valida cenário de exceção na transferência. Bom, nesse caso, o que aconteceu? A gente quer nesse método validar que aquele cenário de erro ali vai acontecer. Como a gente pode ter certeza disso, né? A gente pode criar uma conta aqui. Vamos passar aqui o número da conta é esse, né? Vamos ver se tem mais alguma informação que a gente não passou. O saldo, né? Beleza. Saldo zero. Então aqui vai ser a conta origem. E a conta destino, conta na conta destino, vai ser essa conta aqui. Só que aí o número vai ser esse. E ela vai ter um saldo ali, né?
Vamos pensar que a gente criou uma conta e já fez um depósito, né? Beleza. Bom, se a gente fizer a asserção, como a gente faz uma asserção para descobrir que tem uma exception, né? Assertions, assert through, assert through. Aí a gente vai, primeiro a gente vai falar qual a classe da exceção, né? Ilegal argument exception. E aí a gente coloca uma expressão lambda e faz uma chamada para a operação que a gente quer que execute o erro, né? A gente vai criar aqui um new transferência entre contas e vai chamar ele aqui, né? Então a gente tem aqui a operação transferência entre contas, transfere conta origem, conta destino, e a gente vai colocar -1 para transferir, né? Será que vai dar certo? Deu certo. Então a gente conseguiu validar nesse cenário de erro, né? Ou seja, ele de fato lançou a exceção quando ele entrou nesse método, né? Se a gente fizesse um debug aqui bem rápido, né? Você veria que a gente caiu nesse cenário de erro, né? Então é uma forma de você validar, né? Esse cenário. Bom, uma outra forma, né? Assim, que aí de certa forma não deixa de ser uma validação de exceção, mas tem uma variação aqui que é assert not throw, se eu não me engano. Does not throw aqui. Ele verifica se alguma coisa não vai lançar a exceção. Então, como funciona nesse caso, né? A gente simplesmente passa uma execução a ser realizada, da mesma forma com uma expressão lambda, né? E a gente está tentando verificar se não vai ser lançado uma exceção para esse caso, né? E aí vai falhar, né? Porque nesse caso ele, ele, ele lançou, né? Então, ó, unexpected, exception. Então, de fato, aconteceu. Se a gente passasse aqui um 20, um valor 20, né? Com certeza não teria esse problema, né? Então, no final das contas, é apenas isso, né? Essa diferença. Então, existem dois métodos para validar a exceção, né? Um que espera que uma exceção não seja lançada e um que espera. O que espera é o assert throws, né? Que a gente estava com ele aqui. E agora esse assert does not throw aí. Certo? Bom, pessoal, é isso. É isso. Qualquer dúvida que surgir, né, durante o curso, né, se teve dúvida nessa aula, né, não deixe de acessar o fórum do curso e a comunidade online no Discord. Valeu! Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à sexta etapa da terceira aula do curso de testes unitários com JUnit. Nessa etapa, vamos falar sobre ordenar a execução dos testes, né? Então, a gente vai ordenar nossos testes. Bom, vamos compartilhar aqui a tela para a gente trabalhar nesse recurso. Bom, então quer dizer que é possível a gente escolher a ordem, né, dos testes, né? Eu criei uma classe aqui, né, escolhendo a ordem teste, né, que a gente vai trabalhar como isso pode acontecer, né? Então, vamos criar alguns testes aqui bem simples, né, praticamente fictícios, apenas para entender esse cenário, né? Vamos colocar aqui primeiro valida fluxo A. Eu vou seguir esse mesmo estilo de nome, tá? Vou colocar aqui valida A, B, C e D. Então, esse aqui vai ser fluxo B, esse aqui vai ser fluxo C, esse aqui vai ser fluxo D, correto? Então, a ideia é simplesmente a gente definir a ordem, né, que os testes vão ser executados, né? E aí a gente tem várias escolhas aqui com relação ao teste em si, né? A gente pode escolher ordem annotation class, que seria fazer da seguinte forma, né? A gente vem aqui e coloca um access true, bem simples, né? Apenas para a gente poder executar um teste, né? Na verdade, é só mesmo um bypass aqui para a gente ver o fluxo. Então, em teoria, se a gente escolhe a ordem annotation, o que a gente tem que fazer? A gente vem aqui e coloca a ordem que a gente quer que execute, né? Esse vai ser o quarto, esse vai ser o terceiro, esse vai ser o segundo e esse vai ser o primeiro, né? Então, os últimos serão os primeiros, né? Vamos testar para ver se funciona mesmo? Parece que sim, né? Na verdade, vamos executar aqui novamente. Beleza, não tinha executado. Olha só, ele executou primeiro o D, o C, o B e o A, da forma como a gente pensou. Bom, uma outra forma da gente fazer é usar method name, né? O que ele faria se fosse method name? A gente não teria, né, a inferência aqui de @order
e simplesmente ele ia validar o nome do método. O que significa isso? Ele vai olhar como foi escrito o método e vai escolher de forma a respeitar a ordem alfabética. Então, como a gente sempre escreveu fluxo, valida fluxo, e só no final A, B, C e D, ele em teoria vai seguir essa ordem, né? Então, para a gente executar aqui agora, olha só, A, B, C e D, ok? Uma outra forma é simplesmente aplicar um random da vida. Então, eu não quero uma ordem certa, eu quero que executa aleatoriamente. Executamos, ele colocou ó, D, B, C, A. Vamos ver se ele vai manter a ordem. Ó, C, D, B, A. Mudou, entendeu? Então, né, assim, é uma outra forma da gente ordenar nossos testes. E por fim, a gente ainda pode usar um display name, né? Display name é um recurso da gente nomear nosso teste de alguma forma, né? Então, por exemplo, eu poderia vir aqui e falar assim, o nome desse teste, né, é valida fluxo A, ou A, por exemplo, né? E aqui a mesma coisa. Vai ser B, C e D. Só que ao invés, deixa eu ajustar aqui para C e para B, aqui eu estou escolhendo ordenar pelo display name. Então, o que passa a valer é o display name, né? Então, se eu executar, ele executa na ordem e inclusive ele apresenta aqui para mim o nome que eu coloquei como display name. Esse recurso de display name ele é muito usado para a gente dar até para fazer uma melhoria até na escrita mesmo, na ideia assim do que o teste vai fazer, né? Às vezes a gente pode não ter escrito tão bem, né, um método, ou às vezes os métodos já têm uma convenção e tudo mais, e aí tem alguma coisa que está escapando. Então a gente pode chegar aqui, teste, né, que valida se o usuário foi criado, por exemplo, né? Então, quando a gente executa o display name, essa informação ela é apresentada, né? E aí, inclusive, como começa com um T, né, ele respeita a ordem alfabética, ele cai para a última posição. Pessoal, é isso sobre ordem. É isso sobre ordem. Eu deixei aqui também algumas referências, né? Na verdade, uma referência da documentação oficial do JUnit explicando é, como configurar, né, essa execução em ordem no JUnit. Bom, quaisquer dúvidas, esclarecimentos, sugestões, não deixe de acessar o fórum online e a comunidade também online do Discord. Aí, qualquer coisa, estamos aí. Abraço, tchau, tchau. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à quarta aula do curso de Testes Unitários com JUnit. Nessa aula, vamos falar um pouco sobre os recursos de testes nas IDEs que utilizamos no dia a dia. Bom, o objetivo, o combinado então, é conhecer o básico para executar testes unitários nas IDEs mais utilizadas pelo mercado. A gente não vai aprofundar em todos os recursos, vai dar um overview bem simples em cada uma das ferramentas, no caso VS Code, né, o Visual Studio Code, IntelliJ e o Eclipse, ok? Bom, vamos começar então nessa primeira etapa com o VS Code, né, o popular Visual Studio Code. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Bom, legal. Aqui vocês podem ver já, né, o VS Code aqui disponível. A gente vai abrir o nosso projeto, no caso File e Open Folder, né, no caso abrir pasta. Eu vou procurar aqui nos meus projetos a pasta JUnit 5 exemplos, né, que é onde a gente construiu alguns testes aqui. E, bom, a gente já percebe aqui que aparece aqui no Explorer Java Projects, né, que ele ainda está ali no meu projeto. Bom, legal, agora abriu. Eu tenho o plugin do Maven, né, a extensão do Maven, e ele também mostra aqui o meu projeto. Lembrando, pessoal, que para executar, né, para importar um projeto Java, ele ser reconhecido, apesar de já vir, né, nessa versão atual, né, desse momento aqui, a versão 1.632 do VS Code, tem algumas extensões Java que já vêm, outras quando você abrir a pasta do projeto, automaticamente ele vai aparecer um aviso aqui na lateral direita, bem embaixo aqui, te sugerindo instalar, né, as extensões verificadas para Java, né? Isso vai facilitar e vai abrir espaço, né? Na verdade, vai trazer as funcionalidades para você conseguir fazer, executar sua aplicação, seus testes e tudo mais. Bom, aqui a gente pode abrir aqui nosso folder de testes, né? E a gente já percebe que no caso do VS Code a gente vê aqui uns botões de play, né? Com certeza para executar o teste. Olha só, run test aqui, legal. Dá para perceber que ele não traz necessariamente um feedback aqui. A gente consegue também rodar para todo o pacote, olha que legal. Ó, tá rodando. Ó, inclusive rodou uma classe que tinha uns logins aqui. Legal. Beleza. Bora abrir uma classe aqui? Olha só, a gente tem os botões de breakpoint, né? Então, o que a gente pode fazer? Agora a gente vai até debugar, né? Que é um recurso que geralmente a gente usa bastante, né? Quando a gente clica com o botão direito em cima do
desse checked aqui, né, esses ícones verdes aqui, a gente tem a opção de debugar o teste. E aí, olha só, dá para perceber que para, né? Para no item que a gente marcou aqui o breakpoint, né? Aí aqui aparecem uns botões de controle bem interessantes, né? Para parar o teste, para fazer hot code replace, para restartar o teste, né? Vamos até restartar aqui. E interessante, né, que já aparece os atalhos, as teclas de atalho, que podem ajudar aí com o tempo a você utilizar e trabalhar com a ferramenta, trabalhar com a ideia com um pouco mais de rapidez, né? Olha só, o contínuo aqui que é F5, a gente passa para o próximo breakpoint, a gente consegue voltar na step out, a gente consegue fazer step over também, que é bem comum, que é ir entrando dentro da pilha de execução, bem interessante. Eu vou matar o teste aqui, para a gente voltar, né? Ah, bom, esses dois ícones aqui, né, representam os testes, né? Então dá para perceber que ele dá a opção de executar todos os testes ou um por um, além dessa função de debug. Bom, pessoal, é isso. A ideia é mostrar o básico, né? Eu deixei um material aqui como referência, que vocês podem ver com um pouco mais de detalhes, né? É, a utilização do recurso de teste no VS Code. Como eu falei, né, assim, era uma síntese rápida, né, e bem geral. E é isso aí, pessoal. Dúvidas, sugestões, quaisquer, quaisquer questões que vocês queiram tirar, esclarecer, não deixe de acessar o fórum do curso e a comunidade online do Discord. Valeu! Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma etapa da quarta aula do curso de testes unitários com JUnit. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre o Eclipse, uma ideia bastante utilizada no mercado e na comunidade Java como um todo. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Beleza? Bom, um overview da ferramenta, né? Assim, na verdade a gente vai acabar centrando bastante só nos recursos de teste mesmo. Vale, claro, uma pesquisa para adentrar mais a fundo em como utilizar teclas de atalho e tudo mais. Mas vamos aqui trabalhar um pouco, vamos importar nosso projeto e ver como isso funciona, né? Eu vou usar aqui o projeto Maven, né? Vou encontrar aqui meu projeto no meu computador e vou abrir. Vou abrir aqui o meu projeto. Bom, rapidamente já ficou disponível para mim, vocês podem ver aqui. E a gente já vê aqui a diferença, né? Aqui a árvore SRC main Java, SRC teste Java. A gente vai executar, né, os testes que estão nessa árvore aqui. Se a gente abrir aqui, clicar com o botão direito, a gente já vê aqui Run as JUnit Test, né? Então, olha só, já rodou os testes, né? Aqui a gente tem uma área visual bem interessante, né? Olha só, ele mostra que rodou 3 testes, nenhum deu erro, nenhum falhou, né? A gente pode até brincar aqui e colocar um fail, né? Que é que é um dos métodos que existem em as sessions, né? Só para ver como funciona, né? A gente executa novamente. Olha só. Ele já mostra que a barra já fica diferente, fica vermelha. E ele já mostra aqui que foi esse teste aqui que deu problema. Se a gente clicar 2 vezes no teste, automaticamente ele já mostra no fonte o local, né? Legal. Se a gente voltar um pouco atrás aqui, né, e resolver fazer um debug, por exemplo, né, é só a gente clicar 2 vezes aqui entre, assim, a esquerda do número, né, que o breakpoint ele já automaticamente aparece aqui pra gente, né. Se a gente dá um debug yes, ele com certeza vai parar, né, olha só, ele já abriu a perspectiva de debug, né, que ele muda um pouco o formato da tela, né, principalmente para mostrar algumas informações, né, aqui à esquerda a gente vê a pilha de execução, aqui embaixo o console, né, e aqui a gente consegue até enxergar do lado direito, né, vocês podem ver que a gente consegue enxergar as referências que a gente tem nesse momento, né. Se a gente usar um F6, que não necessariamente pula para o próximo breakpoint, né? Na verdade, ele vai caminhar com o F6 ponto a ponto, né? Cada linha de execução, a gente já vê aqui na próxima linha, a gente já vê que tem aqui um array declarado, os valores. Então, dá pra gente trabalhar bacana aqui com esse recurso, né? A gente consegue ver bastante informação. Se a gente der um F6 novamente, ele passa para a próxima linha, mas sem necessariamente sair da execução, né?
e mostra mais uma vez a próxima variável que foi declarada, né? Se eu dar um F5, ele termina a execução. Na verdade, ele caminha para a execução, perdão. Se a gente dá um F8, ele termina de executar, né? Bom, outro ponto, né? Voltando aqui no nosso projeto ainda, a execução de todos os testes de uma vez, né? A gente pode usar aqui, clicar com o botão direito em cima do pacote, Run As, e rodar como JUnit Test, né? Então ele consegue rodar todos os testes de uma vez, ele lista, ele mostra quais que deu certo, quais que não. No caso que tudo deu certo porque está tudo ok, né? Um outro recurso interessante, né? É, por exemplo, se a gente pegar aqui um teste que tem informações, olha só. Vamos pegar, por exemplo, esse recurso aqui. Vamos fazer um debug, né? Além de a gente poder é, tem outras opções, né? Além da gente poder executar aqui, né, clicando com o botão direito em cima do fonte, debug as, a gente ainda pode executar por aqui, ó, debug as, né? Então, em teoria, ele conseguiria executar também, né? Um recurso interessante de debug, né, é que nós podemos alterar em algumas circunstâncias, não em todas, tá? Mas a gente consegue alterar alguns valores das variáveis para simular uma situação diferente, né? Isso é um pouco incomum em testes unitários, mas aqui é mais mostrando um pouco a ferramenta de debug mesmo. Você pode, por exemplo, pegar aqui esse ponto origem, que é a variável que a gente declarou aqui, clicar com o botão direito, change value, e trocar para saldo 1, por exemplo. Isso muda, né? Beleza? Show de bola. Aqui, Resume F8, né? Da mesma forma que em outras ideias, a gente pode perceber que a gente tem os botões de controle, né? Então, por exemplo, a gente consegue, para Resume, né, que é para terminar, Terminate para fechar, tem aqui Step Into, Step Over e Step Return, né? Então, um para voltar, um para adentrar na execução, um para pular para a próxima linha. Bacana? Show de bola, pessoal. Bom, de forma bem resumida, né, só um overview básico mesmo, é esse o ponto. Queria deixar aqui algumas referências, né? Uma delas em inglês, outras não, né? A primeira é em inglês, mostrando um pouco sobre como funciona o recurso de teste mesmo, né, do Eclipse, de uma forma bem mais detalhada. Deixei também uma documentação e um blog para vocês darem uma olhada com um pouco mais de calma no recurso, né? Vale aprofundar um pouco no estudo mesmo, para dominar a IDE. Aqui a ideia era só mostrar assim de forma bem rápida, né? Mas para já dar um norte, para dar um start para você aí em como utilizar esses recursos, ok? Quaisquer dúvidas, esclarecimentos, sugestões, não deixe de acessar o fórum e a comunidade online do Discord. Valeu, galera! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma etapa da quarta aula do curso de testes unitários com JUnit. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre o IntelliJ, uma ideia também bastante utilizada no mercado e na comunidade. Lembrando, pessoal, que essa demonstração, essa apresentação, ela vai ser feita com a versão Community, que tem, claro, um pouco menos de recursos do que a Enterprise, ok? Vou compartilhar minha tela aqui. Beleza. Como vocês podem ver, está aqui o IntelliJ, né? Eu não abri nenhum projeto ainda. E eu vou abrir aqui o JUnit 5 exemplos, né? Que é o projeto que trabalhamos. Bom, vamos lá, né? Ele vai importar as configurações. Beleza. Olha só, a gente tem aqui uma interface um pouco mais clean. Da mesma forma, pessoal, o objetivo é só mostrar um pouco ali das funcionalidades de teste. A gente não acaba entrando muito no detalhe em atalhos e tudo mais. Mas como todo bom desenvolvedor e desenvolvedora Java, é muito importante dominar a sua ideia de preferência, né? Seja IntelliJ, seja Eclipse, seja Visual Studio Code, ok? VS Code, né, que o pessoal chama também. Vamos lá? Bom, aqui tem um pacote de teste, né? Aqui está escrito um pouco de uma forma um pouco mais hierárquica, vamos dizer assim. E a gente pode ver aqui, né, a classe, né? A gente pode executar tanto diretamente aqui a classe toda e todos os testes dela, ou cada um dos testes, né? A gente tem aqui o botãozinho aqui. Ele está construindo aqui, fazendo um build para executar. Um instante. Beleza, e aqui ele mostra os resultados, né? Olha só. Ele mostra a classe, o que ele executou, o que não executou, né? Se tivesse alguma falha. A gente pode até pegar aqui e comentar esse código aqui, ó. Colocar aqui um fail aqui para ver o que vai acontecer, né? Erro no teste. Beleza. Aí se a gente executar novamente, já vê que o teste falhou, o ícone muda, né? Ele mostra, se você clicar diretamente
no método de teste que falhou, ele mostra o que aconteceu, né? Se tivesse aqui até uma situação diferente aqui, vamos comentar novamente aqui, vamos fazer uma assertion aqui que vai dar errado, né? Só para assert equals, né? Vou falar que eu espero que seja 5, 3 mais 3, por exemplo, né? Acho que vai dar problema, né? Vamos executar? Aqui eu já executei só o método de teste diretamente, né? Olha só. Ele até mostra bem detalhado, né? Assim, isso é claro, um recurso de JUnit, né? Mas com o benefício aqui da visualização da IDE. Esperado 5, atual 6. Então, show de bola. Uma outra forma de executar, né? É executar todo o pacote. A gente pode executar aqui. Olha só, que bacana. Ele fala quantos testes ele fala que os testes falharam, passou 15 de 16, ou seja, teve um teste que deu problema. E aí, se você pegar, né, no relatório aqui que ele abre, a gente vê que tem aqui uma sessions test, ele já mostra exatamente o lugar para você dar uma olhada. Então, é bem interessante. Outra ferramenta, né, e é bem comum nas ideias, é debug, né? Então, clico uma vez aqui. Se eu clicar com o botão direito e escolher ao invés de Run Debug, ele vai parar aqui na execução para me apresentar aqui algumas informações. A maioria das informações que geralmente são apresentadas, né? A pilha de invocação dos métodos, as variáveis que estão disponíveis naquele momento, né? Ó, aqui a gente tem um array primeiro lançamento, ok? E aqui embaixo a gente tem várias opções, olha só. A gente tem como rodar novamente, a gente tem como seguir adiante, a gente tem como parar, a gente tem como ver os breakpoints, mutar, step over, step into, todas essas ferramentas que comumente a gente utiliza para navegar, para fazer a navegação e ver a pilha de execução, né? Por exemplo, step over ele vai caminhar pelo fluxo, né? Vamos colocar o breakpoint na primeira linha para vocês verem, ó. Olha só, vou executar aqui, ó, step over, ok. E também tem o recurso de step into, né? Que ele simplesmente vai adentrar para dentro, né? Step over para fora, step into para dentro. Beleza, pessoal? Bom, tem também aqui, né, essa opção da gente a gente pode executar tanto clicando com o botão direito dentro da classe, como também escolhendo aqui os testes que já rodaram, né? A gente escolhe aqui a sessions test e roda. Roda ou faz debug, né? Caso vou rodar, por exemplo, e beleza. Claro, aqui a gente tem esse probleminha, né? Mas foi só uma simulação. Beleza, pessoal? Continuando em 1, 2, 3. Então, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês de uma forma bem resumida, né? Assim, é, como importar ali o projeto, como já ter os primeiros contatos ali com é, os utilitários ali, as ferramentas para executar testes internamente na IDE, no IntelliJ. Eu deixei aqui uma referência bem interessante aqui, ela é em inglês, né? Mas ela é um tutorial bem completo da JetBrains, né? Em relação ao IntelliJ para as ferramentas de teste, né? Tanto para criar um pouco ali da linguagem, até também, claro e óbvio, a utilização da ferramenta. Beleza? Bom, dúvidas, sugestões, qualquer esclarecimento que vocês precisam tirar com a gente, não deixe de acessar o fórum online, o fórum do curso e a comunidade online do Discord. Beleza? Valeu! Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à quinta aula do curso de testes unitários com JUnit. Nessa aula vamos falar um pouco sobre boas práticas. Bom, aqui o objetivo dessa aula é conhecer algumas boas práticas adotadas ao escrever testes unitários, ou seja, o que a gente pode fazer de melhor, né, no momento que a gente vai escrever testes unitários para a nossa aplicação, para o nosso projeto. Bom, então vamos lá. O primeiro item que a gente colocou aqui é busque simplicidade. O que significa isso, né? Preocupar-se com nomes que facilitem o entendimento do que você está fazendo, né? Principalmente não só isso, mas o que você está testando, na verdade. Então, procure se preocupar bastante com a forma com que você está escrevendo, né, o nome dos métodos de teste. É muito importante. E preocupar-se também com a facilidade de leitura, né? O que significa isso? Da mesma forma que a gente deve se preocupar com a simplicidade, né, e a objetividade do nome, a gente precisa se preocupar também com a facilidade de leitura daquele teste, né? O quão mais fácil a gente escrever nomes das variáveis, né, e tentar deixar legível ali o código, isso vai ajudar muito na simplicidade de ler, de entender e de melhorar aquele código, de daqui a algum tempo procurar aquele recurso, procurar aqueles testes, tentar entender aquilo que foi feito, né? Então,
A gente deve sempre se preocupar com essa questão de simplicidade. Outro item importante é comece a testar cedo, né? O que significa isso, né? Primeiro, procure escrever o código de teste o mais próximo possível do código de execução. Bom, vamos lá, vamos tentar entender isso. A gente sempre escreve um código, né, ali em src teste Java, src main Java. O que está em src main Java do seu código é, de execução é o código real da aplicação. O que você escreve em src teste Java para baixo, né, nos pacotes, é os códigos de teste. É, quão, quanto mais cedo você começa a escrever teste unitário, melhor é. Ou seja, eu vou escrever o primeiro pedacinho aqui dessa feature, de um cadastro, de alguma coisa que você esteja fazendo para uma aplicação, para um software. Quanto mais cedo você começar a testar junto ali, por exemplo, acabou de escrever o trecho de código que faz, sei lá, a leitura dos dados. Pô, será que valeria a pena já correr e já executar, né, já escrever, na verdade, os testes para aquela leitura? Isso facilita muito. E quanto mais cedo a gente começa a testar, mais cedo a gente encontra problemas, mais cedo a gente entende o que vai dar certo, o que não vai. A gente consegue desenhar melhor a solução, né? Assim, ainda em tempo de desenvolvimento, no momento que você está escrevendo ainda a solução, que você está amadurecendo a solução que você está dando para aquele problema. E aqui a gente deixa um item, veja um pouco sobre TDD. A ideia, no final das contas, é um dia a gente chegar, talvez, nesse cenário, e talvez a sua equipe, talvez o time que você está trabalhando, decida utilizar a TDD, que é uma excelente metodologia para desenvolvimento, que você vai escrever os casos de teste, né? Ali tem red ali, que escreva um teste que fale, faça o código funcionar, refatório, eliminando redundância, e assim, ciclicamente, você vai desenvolver, né, assim, aquela feature. Ou seja, esse é o caso onde você praticamente escreve o teste antes de escrever a funcionalidade em si. Então, isso é importante demais. Assim, se a gente, isso é o mundo ideal, e claro, é uma questão que é uma abordagem que alguns times adotam, outros não. De qualquer forma, assim, o importante é o quão mais cedo a gente começar a testar, é melhor. Busque padronização, né? Bom, aqui a gente está falando sobre, a gente pode falar aqui um pouco sobre nomenclatura. Claro que esse assunto ele pode ser bem mais amplo, né? Mas o mais importante é manter a nomenclatura, por exemplo, o nome das classes, como você escolhe dar um nome para as classes, dar um nome para os métodos. Isso porque de projeto para projeto muda, às vezes um pouco de tecnologia também, e principalmente pode mudar de um time para outro, né? Assim, então, aqui a gente adota uma nomenclatura que faz referência a BDD, aqui a gente usa inglês, aqui a gente usa português, tudo isso muda de cenário para cenário. Mas o importante a gente precisa manter um padrão único para a escrita dos testes. Para não acontecer de você escrever uma classe de um jeito, seu colega de outro, ou você escrever de um jeito aqui, escrever de outro em outro momento, sempre buscar essa única forma. E claro, esse padrão que a gente está seguindo não está legal. Sem problema, vamos mudar. Testes precisam ser determinísticos. O que significa isso? Vamos supor que você rodou um teste aqui agora, ele funcionou. Aí daqui a pouco você rodou outro ciclo de testes, repetiu esse teste que você fez e ele falhou. E você não mexeu em nada. É estranho, né? Então, é muito importante a gente escrever testes que não possuam variáveis ali, né? Que caso a gente executa um novo ciclo de teste, possa acontecer dele já ter um resultado diferente. Ou seja, a gente precisa escrever testes determinísticos. Um cenário que poderia acontecer isso. Vamos supor que a gente escolhe escrever um teste que faz lá roda um método que busca uma informação aleatória. Pode ser que uma das informações que virem a serem consumidas, né, tipo, gera um número aleatório aí. Talvez esse número, né, vai ter um comportamento diferente, né? Aí o que é importante observar? Era para ter um comportamento igual ou foi porque eu escrevi um teste que busca ali, puxa uma informação aleatória, que ele passou a ter um comportamento diferente, né? De qualquer forma, o importante os testes eles precisam ter um único estado e, assim, eles precisam buscar resultados fidedignos e, assim, iguais. Então, se você às vezes escreve um teste que em algum momento executa e depois não, é preciso reavaliar a forma que você escreveu ele. Economize tempo automatizando. Bom, é muito importante também, com o tempo, né, se adotar ferramentas de cobertura de código, por exemplo. Não só isso, mas principalmente automatizar a execução dos testes. Por quê? Isso vai economizar muito tempo. Ao longo do tempo, né, assim, ao longo do desenvolvimento de um projeto, cada vez mais classes vão surgindo, e aí mais testes você vai escrever. Então, ficaria inviável executar todas essas classes, de forma manual. Hoje, claro, existem ferramentas que fazem isso de forma muito simples, né? O próprio Maven tem plugins que basta você adicionar ali e ele já automaticamente vai executar todo o ciclo, né, de testes. Toda vez que você fizer um determinados goals lá do Maven, MVN install, MVN test, então isso já ganha tempo, né? E ferramenta de cobertura de código é praticamente um plus, né? Você está automatizando ali a análise para ver onde você está testando e onde não.
né? Claro que isso é um nível de maturidade mais elevado, né? E o mais importante antes de tudo, né? Chegar até nesse nível, é automatizar a execução dos seus testes. Você precisa ter uma ferramenta que faça isso para facilitar o seu dia a dia. Bom, por fim, né, aqui eu deixei algumas referências de boas práticas, né, assim, alguns blogs aí com algumas informações interessantes que vocês podem consultar como referência. E, pessoal, quaisquer dúvidas, esclarecimentos, sugestões, não deixe de acessar o fórum do curso e a comunidade online do Discord, ok? Valeu! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à sexta e última aula do curso de testes unitários com JUnit. Nessa aula, vamos concluir relembrando os assuntos que abordamos aqui e deixando alguns insights para você, desenvolvedor e desenvolvedora, se aprofundar no tema e continuar evoluindo essa habilidade. Bom, o que a gente viu até aqui, né? Primeiro a gente falou um pouco sobre a motivação, né, de escrever testes unitários, ou seja, por que a gente escreve testes unitários? Para uma questão de construção de leitura de código, de entendimento, para validar a qualidade, né, e a confiabilidade daquilo que a gente está entregando. A gente tem motivações também de engenharia. A gente configurou, né, a dependência do JUnit em um projeto Gradle e Maven. A gente falou dos principais recursos da ferramenta. A gente usou ideias, né, as principais ideias de mercado que geralmente são utilizadas, né. A gente navegou, a gente importou os projetos, viu como executar testes, né, em cada uma delas. E a gente também falou sobre boas práticas, né, para direcionar e para a gente ter em mente, né, de como escrever bons testes unitários. Bom, para saber mais, né, e para usar como referência, eu construí esse repositório no JUnit, né, JUnit 5-exemplos. Lá a gente vai ter roteiros, né, para você configurar, para você relembrar asserções e vários outros recursos do JUnit. Né, então, não deixe de acessar lá essa página do GitHub com os exemplos, né, todos os exemplos que a gente discutiu durante as aulas. Eu também coloco como recomendação toda e qualquer dúvida que surgir, utilizar a documentação oficial do JUnit. Ela é muito objetiva, ela é de fácil leitura, ela é em inglês, mas não é uma leitura difícil, então você pode tentar recorrer a esse material. É sempre bom tentar fixar aí as boas práticas de testes unitários, então a recomendação também de pesquisar sobre esses assuntos. Pesquisar, por exemplo, sobre os princípios FIRST, que de certa forma foram abordados na aula de boas práticas, né? Mas vale, né, se aprofundar no tema. E também pesquisar sobre automatizar testes, né? Que é uma tarefa que você vai ganhar mais e mais produtividade. Tá bom? Pessoal, dúvidas durante o curso, com relação ao final desse curso, não deixe de acessar o fórum e a comunidade online do Discord. Valeu!